Olá, olá, violinista. Como é que você está hoje, nessa sexta-feira dessa semana, finalzinho da semana, terminando a sexta-feira, não é? Que bom que você está conectado aqui comigo. Que bom que você veio, você que vai estar aqui ao vivo, né? Que bom. E que bom que você, depois que essa live acontecer, também você que assiste, que vai assistir essa live, que bom. Eu tenho duas palavras que estão na minha cabeça aqui nessa semana. Duas palavras: inspiração e gratidão. Gratidão, porque eu tenho visto a cada semana que passa, a cada dia que passa, a nossa página e nosso canal no YouTube, o Instagram, crescendo, sem que seja necessário muito esforço assim, financeiro da minha parte. Então, isso é algo que me agrada muito, né? E eu realmente sou muito grata a você que segue, que compartilha, que faz comentários, que curte os vídeos. Muito, muito, muito obrigada por tudo, tá bom? E continuem fazendo isso, por favor. Eu tenho uma meta grande esse ano de números de inscritos aqui, no YouTube, um monte de coisa, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Então, muito obrigada. Gratidão por isso, porque eu sei que geralmente eu não faço essas lives, tem tempo, acho que deve ter uns 2 anos que eu não faço live constantemente. E aí fica difícil eu interagir assim e agradecer a você. Então, eu vou aproveitar esse momento, já que eu estou aqui falando ao vivo com você, para te agradecer, tá bom? Eu vou tentar aí manter alguma certa periodicidade, não sei como é que fala, eu vou tentar manter lives ao vivo aqui, né? Eu acho que é importante esse tete-a-tete, você que segue aqui, é importante isso, não é verdade? Então tá, da minha parte você pode ter um esforço maior em relação a isso, tá bom? Eu não posso te falar, vai ser tanto, 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 vai ser todo dia. Eu vou tentar organizar minha agenda para conseguir falar para você. Vai ser toda sexta-feira, às 9 horas da noite, mas por enquanto eu não vou te falar uma data, senão às vezes eu posso quebrar o compromisso, que eu tenho várias outras coisas, vários outros projetos aí andando, então às vezes eu posso quebrar o compromisso. Então não quero te dar uma data, tá bom? Mas pode ter a minha palavra que eu vou me tornar mais frequente aqui com lives, tá bom? Eu tô vendo pessoas conectadas. A Paula, como sempre. Boa noite, Paula! Ia te falar uma coisa, mas não vou te falar. Vou te falar pelo zap. Boa noite, Ruth! Ruth também tá aqui. Tá chegando gente aí. Ó, então a primeira palavra, gratidão, estava muito na minha mente em relação a isso. E a segunda palavra, inspiração. Por que essa palavra está muito na minha cabeça essa semana? Porque essa semana eu iniciei um novo projeto, né, não relacionado tanto, não tem nada a ver com violino. E a gente encontrou alguns percalços dentro desse projeto. Enfim, a gente vai ter que fazer vários tipos de correções, mas nada que vai me parar. E só que em momentos assim, quando o plano não sai exatamente como a gente pensou que ia sair, né? Geralmente eu busco então sair um pouco daquele momento, sair um pouco para buscar inspiração. E eu justamente saí de um momento que não tinha nada a ver, nada relacionado com o violino, e fui ler uma literatura que eu tenho guardada há muito tempo aqui no meu computador, eu não tenho impresso, que é um livro do Ivan Galamian. O Ivan Galamian é um violinista virtuoso, ele é um violinista lá da década de 40, 50, 60. Eu acredito que ele já tenha morrido, mas ele serviu de inspiração para grandes outros violinistas virtuosos. E ele tem um livro que se chama Princípios do Violino, tocando e ensinando. Né? Eu coloquei só Princípios do Violino. O Mauro também está aí. Oi, Mauro, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Então tá, aí eu fui parar para ler esse livro. É um livro curto, ele tem 120 e tantas páginas, mas está todo em inglês, então demora um pouco para ler. Tem coisas que eu não entendo tudo, aí eu vou na tradução, enfim, faço aquele esquema. E antes de ontem, eu consegui entender tudo sobre o capítulo 1. É um livro curto, é um livro de 4 capítulos. O capítulo 1, ele fala das técnicas, né? Como que ele enxerga o que é técnica no violino, o que é a técnica do violino, o que é a técnica de tocar violino. O capítulo 2,
ele trabalha sobre a mão direita, né? Aqui. Capítulo 3, mão direita não, mão esquerda, perdão. Capítulo 2, mão esquerda. Capítulo 3, mão direita, então, notas depois arco. Capítulo 4, ele fala sobre agenda de treino, como é que você deveria ter a sua rotina, como é que deveria ser a rotina de quem toca violino, né? A rotina de... Enfim. E eu me senti muito inspirada pelo capítulo 1, porque muita coisa do que ele escreve, logicamente, eu já tinha lido esse capítulo há muito tempo atrás, acho que alguns anos atrás, e eu retomei para ler ontem, e eu me senti muito inspirada, porque muito da coisa que ele fala é o que a gente busca, o que eu busco sempre fazer. Então, a minha ideia hoje aqui é falar sobre por que eu me senti inspirada. É falar sobre esse capítulo do Ivan Galami, onde ele fala sobre técnica. O que é a técnica? Como ele entende que é a técnica ou o sistema do violino. Você que está conectado aí, me fala, é um assunto interessante para você? Você conhece o Ivan Galamian? Você já ouviu falar dele? É um assunto legal que você gostaria de ter um pouco explanado aqui? Me fala aí. Fala aí quem está conectado, pode participar, tá bom? Então, ó, nesse capítulo onde ele fala de técnica, ele começa falando uma coisa muito interessante. Para você ter uma ideia, esse é um livro de 122 páginas e foi escrito em 12 anos. Ele levou 12 anos para escrever um livro de 122 páginas. Ou seja, mais ou menos 10 páginas por ano. Eu não sei se isso significa que ele é uma pessoa extremamente cautelosa ou se ele é uma pessoa extremamente, talvez, medrosa. Eu não sei o que isso significa de fato. Mas o fato quando a gente lê, a gente percebe é que é uma pessoa muito entendida do assunto, né? Eu não sei se deveria ter levado 10 anos, enfim, mas ele foi muito cauteloso no que ele escreveu, nos exercícios que ele coloca no livro, enfim. Eu talvez na época eu acharia isso um pouco ineficiente, não sei, mas o livro é muito bom. E ele só por curiosidade, tá bom? E ele fala uma coisa assim, ó, lá na época que o livro ficou pronto, ele tinha uma certa percepção sobre os métodos que existiam na época. Ele falava assim, ó, que 3 maiores percepções ele via de todos os sistemas que ele conhecia de tocar violino, para aprender a tocar violino. E olha que eram muitos, né? Sistemas da Alemanha, os próprios sistemas americanos ali sendo iniciados, o sistema japonês, que era o Suzuki. E ele viu 3 coisas que aconteciam sempre nesses sistemas. Ele colocou assim, ó, uma que era regras muito rígidas. Ele entendia que havia muita rigidez. Peraí, gente. Pega logo. Acontece, tá, gente? Ó, peraí, deixa eu só ler o comentário aqui, ó. O Mauro tá falando, não conheço esse musicista, mas com certeza é fundamental para nós conhecermos a sua técnica e que tornou virtuoso. Show de bola. Amo essas inspirações, me motivam mais. Gratidão por compartilhar com a gente. Show, Paula! Isso aí. Desculpa pela interrupção aqui, tá? Mas é o seguinte, ele falava que 3 coisas ele percebia nos métodos da época, de 1960. E foi por isso que ele parou para escrever um livro dele, né? Ele percebia muita rigidez nos métodos, regras. Sabe aquela coisa de falar assim, ó, o arco só pode ser assim, assado, tem que fazer isso, criar regras para tudo. Então ele entendia que isso acabou retardando o ensino ou o aprendizado de muitas pessoas que poderiam crescer ou até paralisando pessoas que poderiam ter vindo a ser grandes violinistas. Então, ele entende que isso não era legal. E outra coisa, a segunda coisa era que ele entendia que o relacionamento entre o instrumento e o aluno ele precisava ser orgânico e quase que individual. Ele entendia que muitos métodos da época não consideravam a individualidade de cada pessoa que está aprendendo a tocar. Olha como que isso é incrível. Porque até hoje,
e até mesmo eu, né? Eu sempre falo assim, tem tudo, para tudo tem um padrão. Tem um padrão. Dá para fazer, gente. Tem um padrão. Mas eu acho que eu já falei uma ou duas vezes com meus alunos que eu entendo muito bem que, apesar de existir o padrão, existe também a especificidade da pessoa. Então, você tem pessoas com dedos maiores, dedos menores, com dedo torto. Eu tenho uma aluna que vive me falando que o dedo dela é torto. Enfim, depois ela vai ver aí, ela vai talvez rir. Então, existe a especificidade. Então, o que o professor deveria fazer? Né? Ele deveria notar essa especificidade e adequar o padrão para determinado aluno. Entendeu a coisa? E ele entendia que, na época, isso não era considerado. E o terceiro fator, assim, o terceiro maiores deficiências dos sistemas de tocar violino da época era a ênfase grande no físico e no mecânico, né? Tem que acelerar esse movimento aqui. Enfim, dar uma ênfase muito forte naquilo que era físico e mecânico e esquecer que tudo isso, para acontecer, é a partir daqui do cérebro, né? Ele coloca aqui, era preciso um controle mental. E muitos professores, na época, e olha, gente, eu acredito muito que isso acontece nos dias atuais. Mas ele fala da época lá de 1960. Muitos professores da época desconsideravam o fator mental. Ou seja, eu entendo isso como duas coisas. No livro dele, eu não sei o quão profundo ele foi nesse lado da neurociência ou da ciência. Eu não sei o quão profundo ele foi, mas hoje, pelo conhecimento que eu tenho, que eu busquei para entender um pouco do nosso cérebro, por que a gente faz o que faz, por que a gente pensa o que pensa, eu acredito que esse controle mental, no livro ele fala de um controle de você saber dar comandos certos para o seu corpo, reagir em forma de movimentos, e esses movimentos vão fazer bons sons, ou não, né? Então, ele entendia o controle do cérebro para a questão do movimento. Só que eu também vejo o controle do cérebro, o controle mental, do lado comportamental da pessoa. Porque não tem como alguém que é super baixa estima, né, super down, só fala que não vai conseguir, só fala, é isso, é que só vê problema. Não tem como uma pessoa assim conseguir uma grande performance, porque o cérebro não vai conversar com o corpo, não vai dar bons comandos, né? Então, enfim, ele entendia que os sistemas da época também desconsideravam isso. E a minha inspiração é tão forte porque tudo que eu vi escrito me parece que é um reflexo atual. Me parece que nada mudou. Me fala aí, você que está assistindo. Você talvez tenha conhecimento de métodos, de vários métodos. Então, dessas deficiências que eu falei aqui, deixa eu escrever aqui, deficiências, tá dando? Dá. Deficiências presentes nos métodos. Pode ficar tranquilo que eu não vou tentar te colocar na turma do super violinista hoje não, tá bom? Eu só tô compartilhando mesmo porque eu fui muito inspirada por essa leitura, tá bom? Vamos lá. Deficiências presentes nos métodos lá em 1960. 1960. Vou botar... era 1948, foi quando ele começou a escrever o livro. Mas eu vou botar 1960, foi quando ele acabou de escrever o livro. Tinha lá a primeira deficiência que nós estamos falando, regras rígidas. Regras de aprendizado muito rígidas. Muito rígido. A segunda deficiência que ele fala é padrão acima de tudo. Padrão acima de tudo. De tudo. Desconsiderando. Minha letra não é boa não, tá, gente? Desconsiderando vou botar porque senão eu vou ter que escrever muito. O indivíduo. Desconsiderando a individualidade de cada pessoa. 3.
E o fato do controle mental, também era desconsiderado. Desconsiderado. Tá. Então, você que está conectado aí, você que vai ver isso depois, me fala daquilo que você conhece de método. Você entende que essas deficiências ainda existem nos dias atuais? Fala sinceramente. E se você entende que não, também fala aí, tá bom? Eu entendo que sim, essas deficiências ainda existem. Infelizmente, nós estamos em 2020 e isso não evoluiu. Na boa parte dos métodos, né? Beleza. A próxima fase desse primeiro capítulo, aí ele fala de uma coisa interessante. O que ele entende ser técnica? O que é a técnica para ele, tá? Para o Ivan Galami. A técnica é um conjunto de 3 coisas, que é mais ou menos o que ele falou aqui, né? Técnica para tocar violino, ou seja, o que o aluno deveria aprender e o que o professor deveria ensinar seria, ele coloca aqui, ó, aquilo que é físico, né? Aquilo que é o movimento do seu corpo, como é que você vai segurar o arco, como é que você vai movimentar, como é que você vai separar esses movimentos, o vibrato, por exemplo, como é que é o princípio do movimento, como é que você vai treinar. Então, tudo aquilo que é físico e controlado, né, pelo seu corpo e aprendido pelo seu corpo. A parte mental, que é o que eu falei, como é que você vai transmitir para o seu corpo aquilo que precisa ser feito, né? A parte mental. Depois eu vou explicar como ele faz bem essa relação. E a parte emocional. Então ele entende, lá no livro dele, o Ivan, ele fala que técnica, um violinista completo é alguém que controla bem o físico, controla bem a mente, controla bem o emocional. Olha que legal! Olha que superioridade! Quantos professores você conhece que consideram todas essas partes, né? Isso é muito interessante. E aí, tá terminando já, tá bom? Ele fala uma coisa legal. Que dentro do ser completo, do violinista completo, tem 2 coisas a se considerar, né? Aquilo que não pode variar de forma nenhuma e aquilo que pode variar. Aquilo que não pode variar tem a ver com a sua técnica, com o físico, com essa parte aqui talvez tudo isso daqui, né? Não pode variar, você tem que saber fazer sempre. Você tem que saber controlar bem o seu corpo para emitir um bom som. Então, o que você pode variar? Você pode variar o estilo de música, o estilo de como você entende uma determinada canção, como ela deve ser tocada. Tem até, aproveitando, não sei se a Paula ainda está aí. A Paula é uma pessoa que toca uma canção que é aquela de Bach, acho que é minueto. E eu me lembro dela me mostrar essa canção tocada, e eu me lembro de eu falar para ela, Paulo, se eu estivesse tocando essa mesma canção, eu faria spiccato, eu faria notas mais, sem prolongar, mas eu faria notas cortadas. Não sei se a Paula tá aí, fala aí, Ingrid, me lembro disso. E, na verdade, o que eu fiz, se eu tivesse me lembrado desse trecho do livro, eu talvez não teria falado isso para ela. Porque isso tem a ver com o estilo. Então, você sabe as notas, você sabe a entonação, a afinação, né? Você controla isso muito bem, controla o ritmo. Agora, o que diferencia um violinista do outro? É o estilo que cada um vai aplicar o que ele sabe numa determinada canção, né? Esse exemplo que eu estou dando, eu peguei uma mesma canção e eu ouvi, eu falei, se eu estivesse tocando, eu faria essas e essas repartições. Então, isso pode variar, tá bom? O que não pode variar é técnica. Você precisa estar sempre controlando bem os seus movimentos. Mas o estilo
você pode dar o seu estilo, a sua assinatura, tá bom? Isso é um violinista completo, considerado pelo Ivan Galano. E por último, é uma coisa legal, que ele fala assim, ó, o violinista completo, ele é alguém que tem físico, mental e emocional, mas ele também faz a repartição da seguinte forma: é alguém que tem técnica, que faz a correlação dessa técnica na canção ou num determinado exercício e que faz a interpretação. Ou seja, vou dar um exemplo do que ele quer dizer com isso. Uma técnica que a gente conhece, vibrato. Vibrato sozinho é uma técnica. Vibrato. É a técnica de oscilação da nota. Oscilação da frequência de nota. Uma oscilação quase mínima, mas existe uma oscilação. Ok, então isso é uma técnica. Como é que eu vou... O violinista completo, ele precisa entender aonde na canção ele vai usar essa técnica. Então, isso ele chama de correlação. Correlação. É como é que você vai dar comandos para o seu corpo fazer a técnica que você conhece. Eu dei só a técnica do vibrato, mas existem várias outras. Espicato, estacato, trêmulo. Enfim. Existem a própria técnica de arco, né? De tirar a pressão, botar a pressão. Então, como é que você vai dar os comandos para o seu corpo? Isso se chama correlação. O seu cérebro vai dar comandos para o seu corpo reagir em formas de movimento. E, por último, ele junta. Tá bom, agora que o seu corpo já sabe fazer, você vai interpretar. Ou seja, vamos lá, vamos pegar o exemplo do vibrato. Estou numa determinada nota, meu cérebro deu a informação para o corpo que eu vou fazer um vibrato naquele momento, mas o quanto de amplitude eu vou dar para aquela nota, o quanto isso eu vou colocar som, tirar som, faz parte da interpretação. É como você vai entender até quando vai o seu vibrato. Vai ser alto, vai ser baixo, vai ser pouco, vai ser muito. Então, isso se chama interpretação. E aí, ele dá até deixa eu botar aqui, técnica. Ele dá até um exemplo que eu achei interessantíssimo. Ele dá exemplo de alguém que sabe discursar. Alguém que sabe discursar, você já sabe... Por exemplo, um pastor que você conheça, um palestrante que você conheça, alguém que você entende, que você fica assim, ó, ficcionado na imagem daquela pessoa explicando algo. Como é que ele faz aquilo tudo acontecer? Ele entende que é o mesmo caminho do musicista, ou do músico, né? Ele tem a técnica, ele sabe, como é que fala? Postura do corpo, ou a dinâmica da voz, ele sabe, deixa eu ver, fazer piadas, colocar piadas no discurso, ele vai fazer a correlação, talvez, com o público, né? Ele vai entender em que momento ele fala tal coisa, fala outra coisa, ele vai decorar a correlação com o público, com o discurso que se está falando. E a interpretação é isso de você falar, ou você fala baixo, ou você para, daquelas paradas traumáticas, dramáticas, ou você fala alto para chamar a atenção. Então, ele dá o exemplo de quem é um palestrante. Um palestrante faz isso muito bem. Ele tem a técnica, ele correlaciona a técnica na hora que ele está falando e ele interpreta o texto que ele tem para falar. Então, o violinista, ele tem que ser entendido do mesmo jeito. Você tem técnica, você tem que precisar dar comandos para o seu corpo e, enfim, interpretar. Na próxima live,
Eu prometo trazer aqui, então, agora coisas práticas. Como, de fato, você vai dar comandos? Como é que você vai, então, usar a técnica bem, dar bons comandos para o cérebro, para ter boas reações no instrumento? Tá bom? Eu queria só fazer uma introdução daquilo que me inspirou muito essa semana. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? Manda aí nos comentários o que você achou desse assunto. E na próxima live eu vou buscar trazer, então, dicas de como dar bons comandos para o nosso corpo executar bem os movimentos que precisa. Tá certo, gente? Muito, muito, muito obrigada pela presença. Tenham um ótimo final de semana e vamos para a próxima semana com muita energia, tá? Muita empolgação, inspiração e treino. Tchau, tchau.